Olá, senhor, novamente. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre a passagem de Jesus ministrando a uma grande multidão, tá? Essa passagem ela se encontra lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 23 ao 25, e também em Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Então vamos começar. Essa passagem aqui ela acontece logo após a escolha dos 12 apóstolos, que foi o estudo que a gente viu no estudo passado. Tá, então vamos lá. Em Mateus 4, 23 ao 25, fala assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então aqui basicamente fala que Jesus ele percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, como a gente já viu, né? Jesus ensinando em várias sinagogas aí nos estudos anteriores. E pregando o evangelho do reino de Deus e curando também todas as doenças, tipos de enfermidades, como a gente já viu aí do leproso, paralítico. E com isso, né, Jesus percorrendo toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando pessoas, a fama dele correu por toda a Síria, né? Então acabaram que as pessoas começaram a trazer a Jesus todos os doentes, né? Cometido de vários problemas, várias doenças, como endemoniados, epilépticos, paralíticos, que é o que dá exemplo a Bíblia, né? Mas eu imagino que foi, nossa, todo tipo de doença as pessoas iam a Jesus, né? E também fala que da Galiléia, Decápolis, de vários lugares de Jerusalém também, muitas pessoas seguiam a Jesus, né? Numerosas multidões, como está aí no versículo. E em Lucas 6, 17 a 19 fala assim: E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Vocês lembram que no estudo anterior, Jesus estava no monte, então ele escolheu os discípulos, escolheu 12, nomeou eles de apóstolo, deu poder a eles e autoridade sobre qualquer tipo de espírito imundo, para curar qualquer tipo de doença. Então aqui fala em Lucas, né, que Jesus descendo do monte com os discípulos, Jesus ele parou num lugar plano onde tinha muitos discípulos dele e também uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, né, de Jerusalém, do litoral, de todos os lugares lá, que vieram para ouvir a Jesus, né, e para ser curados por suas doenças. E também pessoas que eram atormentadas por espíritos imundos, e essas pessoas elas eram curadas, né? E toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então a gente aqui viu que Jesus ele desceu do monte com os discípulos dele, e quando ele desceu do monte, né, tinha mais discípulos dele. Ele desceu agora com os apóstolos, né, porque agora eram apóstolos, 12 apóstolos. E também tinham mais discípulos e pessoas que seguiam Jesus, né, e era uma grande multidão. De toda a Judéia, Jerusalém, que vieram para ouvir Jesus, para ser curado de suas doenças, para pessoas traziam pessoas endemoniadas também para serem curadas, e essas pessoas eram curadas, né? E a Bíblia fala que todo mundo na multidão procurava tocar em Jesus, porque de Jesus saía poder, igual aquela mulher do fluxo de sangue, que eu acho que a gente vai ver isso aqui ainda, né? Mas eu acho que todo mundo conhece sobre isso. E aqui fala que todo mundo procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder, né? E ao tocar em Jesus, a pessoa era curada, e Jesus curava a todos. Resumo, uh, depois que Jesus ele escolheu lá os seus 12 apóstolos, né, que ele estava no monte, a gente viu isso no estudo anterior, a Bíblia fala aqui em Marcos e em Lucas que Jesus desceu, e Marcos fala que Jesus ele ia pelas sinagogas e ele ministrava a palavra do reino, e ele curava, e ele ficou, e muitas pessoas ouviram isso. E o tanto que as pessoas ouviram isso, as pessoas iam até Jesus para que fossem curadas de qualquer tipo de doença, pessoas endemoniadas, né, que é o que Marcos fala. E muitas pessoas
e uma multidão gigante seguia Jesus. E em Lucas fala que Jesus ele desceu com seus apóstolos e tinha vários discípulos de Jesus e uma grande multidão também de vários lugares que seguiam Jesus, todas as doenças e Jesus curava, né? E essas pessoas, elas iam até Jesus e tocavam em Jesus, porque fala na Bíblia que saía poder, que de Jesus saía poder. Então eles tocavam em Jesus, de Jesus saía poder e eles eram curados. Então basicamente isso aqui, Jesus ele estava ministrando essas pessoas, né? E também essas pessoas estavam sendo curadas apenas em tocar em Jesus, né? E isso, esse estudo foi bem pequenininho, tá? O próximo tema que a gente vai estudar é bênçãos e problemas, que está lá em Mateus 5, 1 ao 12, em Lucas 6, 20 ao 26, né? Na minha Bíblia tá bênçãos e problema, mas no seu pode estar Sermão do Monte, né? Como conhecido. Isso vai ser a próxima coisa que a gente vai estudar. Peço perdão à minha voz, minha garganta ela tá um pouco inflamada, mas a gente não pode parar, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo estudo.